Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus sem falta. Com a graça de Deus até esse momento temos tido o estudo da Palavra do Senhor. Hoje então é terça-feira, dia 4 de novembro e o tema do nosso estudo de hoje é escolhas fatais. Hoje a lição vai abordar muitos temas que falam pra gente tanto sobre Acã, sobre os seus pecados, um pouquinho mais sobre detalhes que a gente não viu até agora e também algumas comparações que a Palavra de Deus faz pra gente, a gente conseguir entender a ação dele, a ação do pecado na sua vida e também um certo contraste com outra pessoa que também teve várias oportunidades como ele de fazer o mal, mas escolheu o bem. Convido você nesse momento a já deixar o seu like aqui no vídeo, a compartilhá-lo, espalhar a esperança, o amor de Deus, o conhecimento da verdade que nos liberta de todo o pecado. Jesus é nosso Senhor. Jesus é nosso Deus e o nosso grande professor para essa vida. Vamos então ao texto bíblico de hoje, Josué capítulo 7. Nós estamos estudando durante a semana o capítulo 7 do livro de Josué, que fala da derrota do povo de Israel, porque foi arrogante e também porque acariciou o pecado no seu coração. Vamos então a Josué capítulo 7, verso 19 até o verso 21. Diz assim, então, voltar um pouquinho aqui, eu estava um pouquinho adiantado, vamos lá. Versos 19 a 21. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá a glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declare-me agora o que fizeste, não me ocultes. Aí Acã revela o que havia feito, os objetos que ele havia roubado. Verso 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Aqui nós temos então uma descrição da palavra de Deus, daquilo que ele havia feito nos versos 19 até o verso 21, onde ele fala, e a mensagem que Josué fala então, no verso 22, enviando mensageiros para confirmar se aquilo que ele estava falando, a declaração que ele estava fazendo, era verdadeira. O que eu quero frisar hoje nesse texto bíblico? Em nenhum momento nenhum, Acã disse que estava arrependido. Veja, Josué pediu para que ele desse glória a Deus. Aqui a lição da escola sabatina usa algumas expressões do hebraico para ajudar a gente a entender o significado das palavras. E olha só o que diz a palavra de Deus. O termo que é usado para que ele desse glória a Deus é o seguinte, é todar, que pode se referir à ação de graças, mas também à confissão do pecado, que foi o que nós vimos aqui, no verso 19. Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então aqui era necessário que ele desse glória a Deus. O termo hebraico, todar, para que desse graças ao Senhor e também confessasse o seu pecado. E nós vimos o que ele faz, ele confessa mesmo o seu pecado. Só que aqui a lição ela faz uma comparação bem interessante, que eu achei bem bacana mesmo para a gente entender como o pecado funciona. Ele compara a história de Acã com Eva. E usa aqui porque as mesmas palavras que são usadas na história de Eva, Adão e Eva, em hebraico, também são usadas com Acã. E olha só o que diz a lição da escola sabatina. Esse tema, esse pedacinho é bem importante para a gente entender essa comparação. As palavras de Acã, em Josué capítulo 7, 21, lembram a queda de Adão e Eva. A mulher viu, a expressão é har, que a árvore era desejável, hamad, e finalmente tomou, lakar, de seu fruto. Em sua confissão, Acã admitiu que viu Har no saque um belo manto de Sinar, ou babilônico, alguns objetos também. Ele então cobiçou, Hamar, igualzinho a Eva, ele também cobiçou, e tomou Lakar. Assim como no caso de Adão e Eva, a escolha de Acã revela que o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, a qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para as suas criaturas e esconde delas alguns prazeres requintados, que pertencem apenas a ele mesmo. Então aqui, tanto Eva quanto Acã olharam, cobiçaram e tomaram. Eva do fruto e Acã dos objetos que estavam lá. Eva desejou porque achou que aquela árvore poderia dar a ela conhecimento, inteligência, que Deus estava restringindo, não deixando que ela tivesse, para que ela se tornasse talvez uma deusa, conforme a palavra da própria serpente, que colocou essa dúvida no coração dela. E Acã viu objetos que poderiam fazê-lo estar muito melhor na vida, objetos preciosos, objetos ali que Deus diz para não tocar, mas, poxa vida, é ouro, é riqueza, é prata, por que não tomá-los? Por que não ficar com ele? Ele justificou esse pecado. Ele olhou, ele cobiçou e ele tomou.
Veja só como esse é a raiz do pecado, a incredulidade. Como Deus quer nos proteger, nós buscamos aquilo que nos afasta, aquilo que quebra a gente, em vez daquilo que nos fortalece. Quando a gente confia no plano de Deus, nós temos Canaã. Mas quando nós não confiamos em Deus, nós perdemos. E o povo de Israel também perdeu, hein? Quando eles foram para a batalha, por se acharem arrogantes demais, poderosos demais, batata, foram derrotados. Porque não estavam confiando em Deus. Deus teve que tirar a sua mão de proteção e permitir que o inimigo os derrotasse, para que eles então o buscassem com humildade. A palavra de Deus aqui também, na lição da Escola Sabatina, faz uma comparação com a história de Raabe, que nós estudamos já aqui no nosso canal. Raabe, ela ouviu a voz de Deus, mesmo sendo uma mulher que não sabia nada de Deus, e obedeceu. Foi fiel, salvou os espias, e ela e sua casa foram salvos. E ela era uma cananita. E Acã, da tribo de Judá, da tribo especial de Deus, um homem que viu toda a história do povo de Israel, criou seus filhos dentro da igreja, mesmo assim, estava completamente perdido dentro da igreja. Nós precisamos entender que estar numa denominação não é o bastante. Estar dentro da igreja não é o suficiente. Mesmo fazer alguns cultos familiares também não é o suficiente. Não é apenas o exterior, tem que ser de coração. Se Acã realmente tivesse arrependido dos seus pecados, Deus teria perdoado. Se Acã tivesse buscado Deus, ele nem teria feito o que ele fez. Ele sabia das coisas de Deus e não o buscou. Por isso, a sua condenação foi imediata, rápida, para ele e todos aqueles que compartilhavam o seu pecado. E já Raabe, que não sabia nada de Deus, mas se entregou com toda a luz que sabia do Senhor, foi salva com toda a sua casa. Olha a diferença, olha a bênção que a gente pode trazer para a nossa família ou, ao mesmo tempo, afastar a nossa família de Deus, dependendo das escolhas que a gente faz. Nós seremos cobrados diante de Deus. Claro, cada um, à medida que foi da luz que recebeu, será cobrado. Isso é individual. Mas nós, pelo que fazemos, podemos levar pessoas para Deus ou afastá-las do Senhor. E Deus vai cobrar isso da gente, porque é um pecado nosso. Se essas pessoas escolherem estar afastadas ou voltarem para Deus, é a escolha delas. Isso é elas com Deus, mas a nossa parte a gente tem que fazer, que é buscar a Deus e estarmos inocentes diante dele, confiando não em nós mesmos, mas nos méritos de Cristo, porque é Jesus que perdoa, é Jesus que liberta, é Ele que dá a vitória, e o que nós temos que fazer é escolher entre o bem e o mal, Jesus ou o mundo. E eu convido você nesse momento a fazer uma oração comigo, você que nesse momento escolhe Jesus para a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Pai, por todas as tuas bênçãos, o teu cuidado e teu amor. Hoje te escolhemos como nosso Senhor e Salvador. Pedimos que perdoe os nossos pecados, nos afaste daquilo que nos afasta de ti e nos ajude a seguir firmes ao teu lado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.